Olá, o objetivo desse curso é dar uma brevíssima e resumida introdução à geografia, focado no concurso de admissão à carreira diplomática, CACD, sobretudo aos candidatos indígenas. Eu sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. Para o concurso da diplomacia, você pode ser formado em qualquer área, a maioria de direito, por causa da quantidade de concursos que tem para a área de direito, e de PI, né, e formados em relações internacionais, por causa da proximidade entre o curso e a carreira. Eu segui em engenharia elétrica, sinceramente não me arrependo, se é para trabalhar com uma coisa para esta vida, que seria a diplomacia, então por que não fazer um curso não exatamente correlato à área, né? Apesar que engenharia elétrica tem muita relação com a diplomacia também, sobretudo em algumas áreas de atuação, como segurança, defesa, energia, semicondutores e por aí vai. Eu também fiz um MBA em gestões em negócios digitais pela USP. Sou escritor e no momento que gravo o vídeo, dia 29, ainda não assino o termo de posse, então coloquei uma interrogação aí porque vai que alguma coisa der errado. Se vocês quiserem me contatar, meu arroba no Instagram é esse, marcelo.cariri, qualquer coisa é só mandar mensagem que eu respondo. O roteiro da aula de hoje, que vai ser curta, eu primeiro vou falar sobre o edital em si, de geografia, os assuntos que caem na prova. Depois eu vou falar sobre as provas em si, a prova objetiva de geografia e a prova discursiva de geografia. E por fim, vou falar sobre os conceitos iniciais e muito importantes de espaço, território, lugar e paisagem. São conceitos que permeiam toda a geografia e vão aparecer sempre, então quero trazer logo eles aqui no início. O edital de geografia ele pode ser encontrado no edital do concurso inteiro. Lá no finalzinho traz a listagem de todos os conteúdos que são cobrados nessa prova. O edital de geografia, especificamente, é dividido em 7 tópicos. História da geografia, a geografia da população, geografia econômica, geografia agrária, geografia urbana, geografia política e geografia física, que no edital está escrito como só geografia e gestão ambiental, que é a parte geografia que cuida mais topografia, relevo, clima, bioma e coisas ambientais. Então, todos os tópicos estão resumidos nessas 7 áreas. Aqui eu vou falar só história, geografia, população, econômica, agrária, urbana, política e geografia física para ficar mais simples. Mas são só esses 7 temas. Só esses 7 temas. Dentro de cada tema específico, o edital detalha um pouco mais. Por exemplo, história da geografia é dividida em alguns subtópicos, como expansão colonial e pensamento geográfico. A geografia que cai no concurso, ela é extremamente eurocêntrica e as ideias que baseiam algumas coisas são eurocêntricas também. Então a gente tem que partir desse pressuposto e paciência, escrever o que a banca quer e fazer a prova e passar e assumir o concurso e depois, já diplomata, a gente esquece esse pensamento tão colonizado, né? Mas a geografia começa, pelo menos para o concurso, com o pensamento europeu e a colonização. Depois vai ter a crítica, um pouco a isso, seria esse tópico 2, a geografia moderna e a questão nacional na Europa. Seriam quais pensadores europeus estão pensando geografia. E, por fim, as principais correntes teóricas da geografia. E aí também incluem alguns teóricos brasileiros e algo mais focalizado aqui. O segundo tópico, geografia da população. A distribuição espacial da população no Brasil e no mundo. Cai muito mais Brasil na prova de geografia do concurso do que no mundo, mas algumas coisas pontuais do mundo tem que saber, principais, né? Como correntes migratórias, né? Qual país do mundo está gerando mais imigração, né? Tópico 2.
Assim, no tópico 1, qual o país é mais populoso, qual a taxa de natalidade, quais países não estão tendo filhos, essas coisas. Tópico 2, os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais. E aí a gente vai estudar as guerras, por exemplo, na Ucrânia está gerando muito migrantes para a Europa, né? Teve a guerra do Sudão. Para onde esses migrantes estão indo? Eles saem da fronteira para outro país? Se sim, qual? De onde para onde? Ah, eles não saem do país, eles migram internamente. De onde para onde? A geografia sempre se preocupa muito onde as coisas estão acontecendo. E 2.3, dinâmica populacional e indicadores de qualidade de vida das populações. Então, é basicamente estudar a população como um todo. Está envelhecendo, está enriquecendo? Quais são os dados que eu posso ter com essa população? Geografia econômica, que vai se preocupar com aspectos econômicos, mas não como um economista que se preocuparia com taxa de juros, aspectos macroeconômicos, o câmbio é fixo, o câmbio é o quê? Não. Aqui são aspectos geográficos, então é onde as coisas estão acontecendo. Que parcela da população está envolvida nisso? Então são aspectos geográficos. Globalização e divisão internacional do trabalho. Quem está gerando valor, quem está consumindo valor e onde isso está acontecendo. Formulação e estrutura dos blocos econômicos internacionais. Vivemos num mundo globalizado com cadeias produtivas. Onde isso acontece? Como? Por quê? Isso a geografia vai ver. Energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista. Tivemos uma revolução industrial e as cadeias produtivas e de geração de valor se modernizaram, né? Como se modernizaram? Qual é a matriz energética que essas cadeias usam? A energia elétrica, né? Ela vem de matriz hidráulica, como a nossa, queimando carvão, como é? E onde estão os principais portos, os principais estreitos também, apesar que se relaciona com o tópico 7, que é a geografia física. Mas como esse mundo funciona no aspecto de vista da distribuição econômica dos fatores de produção? Disparidades regionais e planejamento no Brasil. O edital, como um todo de geografia, foca muito mais no Brasil e cai muito mais sobre o Brasil. Então a gente tem que saber bastante do Brasil. Onde estão os polos produtores econômicos do Brasil, né? E as regiões que não tem, por que não tem? Tem alguma política pública para incentivar que tenha? Vamos ver nesse tópico 3. 4. Geografia agrária. Distribuição geográfica da agricultura e pecuárias mundiais. Não cai tanto. Quando cai é mais Brasil, seria distribuição geográfica da agricultura e pecuária brasileiras, né? Tem que saber alguns aspectos que se relacionam com o Brasil. Por exemplo, o Brasil é muito produtor de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, mas a Índia também é. Então concorre com o Brasil, então afeta aqui. Então o Brasil produz muito gado e frango. Produz, mas não consome tanto. Quem é que compra? A China compra bastante. Então o consumo da agricultura chinesa influencia no Brasil. Então cai um pouco da chinesa também na prova. Seria mais ou menos assim. Estrutura e funcionamento do agronegócio do Brasil e no mundo. Estrutura fundiária, uso da terra e relações de produção no campo brasileiro. Aí aqui tem dois lados, né? Você tem o agronegócio, que teoricamente pegou uma terra improdutiva, trouxe valor e fez com que o Brasil deixasse de ser importador líquido de comida, aumentando o PIB, enfim. E do outro você tem o conflito por terras, que não foi uma distribuição igualitária, muita perseguição. E aí a prova pode cobrar esses dois lados, né? Tanto um lado de uma visão positiva do agronegócio e da relação da terra, como uma visão de conflito. E aí tem que saber os dois. 5. Geografia urbana. Aqui vai ser estudado tudo que envolve a região urbana, né? As cidades e o que não é zona rural. Processo de urbanização e formação de redes de cidades. Qual cidade se relaciona a qual? Como essa cidade surgiu? Ela sempre esteve lá?
como uma região ocupada por outros povos indígenas, ou se foi uma cidade colonial, começou pela colonização, ou foi uma cidade planejada, como Brasília, os dois, enfim. Vai ver o processo de urbanização e formação das redes de cidades, principalmente focado no Brasil. Conurbação, metropolização e cidades mundiais, 3 conceitos. São Paulo, Campinas, cidades diferentes, mas vão crescendo e acabam, ou até São Paulo e Guarulhos, né? Vão crescendo e vão se conectando. E aí, se você pegar uma imagem de satélite, hoje você já não vê mais, por exemplo, a diferença entre São Paulo, cidade de São Paulo, e a cidade de Guarulhos. É só uma única mancha urbana. Então, houve um processo de conurbação. Metropolização. Aquilo é uma metrópole? Qual o critério para ser definido? É o estado que define o que é uma metrópole. Estado com E minúsculo, ou seja, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. Não um estado com E maiúsculo, de Brasil. É algo estadual. Quais são as cidades mundiais? Por que elas são? Alguém de São Paulo pode estar mais conectado a Paris do que a Guarulhos, certo? Então, para essa pessoa, ela pode ir mais vezes a Paris ou a Nova York do que Guarulhos, que é literalmente dentro de São Paulo, se você considerar a grande São Paulo. Então, São Paulo, Paris, Nova York, Los Angeles, Tóquio, são cidades mundiais. Por quê? Qual é o critério? E, além dessas, tem outras? Enfim, vai ver nesse Geografia Urbana. Dinâmica interurbana das metrópoles brasileiras. Eu tô um pouco gripado, então desculpa a minha voz. As cidades universitárias, as cidades dormitório, as cidades só para trabalhar, há movimentos pendulares entre elas. Quais são essas cidades? Onde estão? A geografia sempre pergunta onde estão as coisas, né? Onde estão essas cidades? O papel das cidades médias na modernização do Brasil. Então, tem cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas. Quais são os critérios? Quais são elas? Isso vê na geografia urbana. 6. Geografia política. Teorias geopolíticas e poder mundial. Aí são basicamente conceitos, né? Conceitos básicos que se decoram. Cai bastante em geopolítica, principalmente pelos eventos recentes. Temas clássicos da geografia política: as fronteiras e as formações e as formas de apropriação política do espaço. Já a gente vai falar sobre espaço, território, essas coisas, o que é isso. Então, a geografia política vê basicamente a política, né? Como os estados se relacionam entre si, quais são os movimentos que eles usam, né? Os movimentos ideológicos, assim, para o que eles valorizam ali naquele espaço geográfico. E, por fim, relações Estado e território. Também já vai falar sobre território. Por fim, último tópico de geografia, geografia física, que está aqui como geografia e gestão ambiental. 1. O meio ambiente nas relações internacionais. Questões conceituais e institucionais. Então, a gente vai olhar para o meio ambiente, né? A gente teve o negócio da ONU, aqui no MAD, enfim, relações de política, mas voltadas ao meio ambiente. Como os países olham para essa questão e qual é o papel do Brasil nisso. Divisão natural do espaço brasileiro: biomas, domínios e ecossistemas. Então aqui é a geografia física propriamente dita. Quais são os biomas do Brasil, né? Caatinga, Cerrado. Não só quais são as características, né? Tamanho, região, clima, topografia, sedimentos, intempéries que acontece, essas coisas. Biomas, né? E aí tem o outro conceito de Wab Saber, que são domínios morfoclimáticos, que tá aí, né? São 6 também. E ecossistemas que relacionam tudo isso. É um tema um pouco chatinho. Eu particularmente gosto. Vou gravar um vídeo para vocês sobre geografia física. E é basicamente decoreba, né? Se decorar os aspectos dos biomas, dos domínios morfoclimáticos, reproduzir na prova e tchau. Política e gestão ambiental do Brasil. Então, decorar algumas políticas públicas do Brasil focadas em alguns biomas, né? Tem políticas específicas para Caatinga,
e para o Nordeste em si. Tem outras políticas para a Mata Atlântica e para a Amazônia, por exemplo, sabe? Tem algumas políticas para o Pantanal, de preservação. Tem algumas políticas para o Cerrado, parte de preservação do Cerrado, por causa da predominância das águas, das bacias, mas também parte de você poder usufruir do Cerrado economicamente. Então, cada política se relaciona com um bioma, com um domínio, com um ecossistema, e tudo isso vem no tópico 7 do edital. Em termos de grade de conteúdo, são só aqueles 7 pontos com os seus subtópicos. E claro que cada subtópico desse pode ser abordado de várias formas possíveis. Pode cobrar tanto o Brasil quanto o mundo, né? Pode, por exemplo, se a banca quiser, cobrar especificamente as políticas públicas agrárias da Índia, por exemplo. Onde é que tem criação de gado na Índia? Onde é que tem cana-de-açúcar na Índia? Qual é a população da Índia? Como é que ela se compara à China, por exemplo? Pode ser tão específico a esse ponto. E agora eu vou falar um pouco sobre as provas em si de geografia para o concurso. A primeira prova que você faz é uma prova objetiva. Nos últimos anos foram 240 itens, dividido em 2 turnos, manhã e tarde. Geralmente geografia ficou pela manhã. Português, se eu não me engano, português. Primeiro era português. Aí vem alguma matéria que eu não tô lembrando. Ah, sim, português, história do Brasil, história mundial e geografia. Acho que era isso. Geografia era a última. Aí à tarde, inglês, política internacional, PI, né? Economia e direito, se eu não me engano. Nessa ordem. E a geografia fica a última. São menos questões, tá? Varia de ano para ano com a quantidade de questões, mas geralmente são pouquinhas. Geografia não tem um peso tão considerável assim na primeira fase do concurso, que é a prova objetiva. Então aqui do lado, vocês estão vendo, por exemplo, fotos da prova desse ano. As questões vêm em blocos, sobre blocos temáticos, como essa aí a primeira, né? A respeito da expansão colonial, do processo geográfico e das principais correntes teóricas da geografia, ou seja, história da geografia, tópico 1 do edital. Julgue os itens subsequentes. A geografia tradicional, apoiada nos fundamentos do positivismo, é marcada pela redução da realidade à aparência visível dos fenômenos. O cientista é um observador. Essa afirmação está certa ou está errada? Aí vocês vão receber uma folha completa com 120 questões para você marcar certo ou errado, né? Com esse quadrinho rosa aí. E vocês vão lá, por exemplo, essa questão é 96. Vocês iriam lá na 96, tem uma bolinha com C e uma bolinha com E. Se você acha que está certo, no caso aí, você teria que ter visto o tópico 1 e tal, você marcaria lá a bolinha certa e iria para o próximo. E assim por diante. Então, na primeira parte, todos os itens funcionam assim. Você fez a prova objetiva, foi classificado. Então agora você vai para as provas discursivas. Já teve ano que você primeiro fez prova de português e inglês, foi corrigido e a depender das suas notas, você passou por uma terceira etapa, que foi o resto das matérias. Teve ano, como os últimos, que foi tudo junto. Então primeiro você fez o TPS, teste de pré-seleção, primeira fase objetiva, e depois fez tudo junto. Então aí tem um print de uma questão discursiva. A questão discursiva das matérias de conteúdo são todas iguais. Nos últimos anos foram 2 questões de 60 linhas e 2 questões de 40 linhas. Então você recebe um comando de questão, como tem esse print aí. Pode vir com esses tópicos ou não, mas você tem 60 linhas. Então, por exemplo, você lê esse texto aí e ele pediu a diferença entre fronteira e limite, valor 6 pontos. Então, na soma de pontos, né, essa questão vale 30 pontos. E são 60 linhas. Ou seja, cada ponto são 2 linhas. Então, nesse primeiro tópico aí, a diferença entre fronteiras e limites, 6 pontos, eu sei
que eu tenho 12 linhas para responder ele. Eu posso passar, eu posso escrever menos, mas seria uma distribuição igualitária. Então eu vou respondendo quesito a quesito, na ordem que se pede lá, e vou falando. Essa aqui foi a questão 4, a última questão de Geografia do concurso de 2026, sobre o tópico 7 do edital de Geografia Física, pedindo especificamente sobre o domínio morfoclimático de mares de morros. E aí você tem que ter estudado e saber o que é, basicamente decorar qual é o solo, a vegetação, o clima, o processo erosivo disso. Ações antrópicas de degradação ambiental aí já envolve um pouco o meio ambiente e geografia física, né? Mas esse primeiro tópico são 7 pontos, então eu poderia fazer, por exemplo, um parágrafo de 7 linhas e depois outro parágrafo de 7 linhas, totalizando 14 linhas, 7 pontos. Então vem 2 questões de 60 linhas, questão em 2, sempre. 2 questões de 40 linhas, questão de 3 e questão em 4. Essas valem 30 pontos, essas valem 20 pontos. No total, a prova de geografia vale 100 pontos, igual a todas as outras. Se geografia não era tão relevante assim na primeira etapa em relação a português, PI, as histórias, na segunda fase ela tem tanto peso quanto qualquer uma outra. Então, história, PI, economia, direito, geografia, tudo vale 100 pontos. Inglês, português, espanhol, tudo vale 100 pontos. Lá no dia você vai receber o caderno de questões, com as questões e um espaço para rascunho, mas não vale a pena fazer rascunho nas questões de conteúdo. E um outro papelzinho com a folha mais grossa, com linhas em branco, com a questão em cima, para você escrever. Então isso aí é um print de uma prova que eu fiz, da questão 3 de geografia. Então você pode ver aí que provavelmente o primeiro tópico valia 5 pontos, e eu escrevi sobre ele até a linha 10. Veja que eu dou um mini parágrafo, letra pequena, vou escrevendo, tem gente que escreve bem menor, tá? Vou escrevendo, cheguei na linha 10, pontinho, passei pra linha 11, parágrafozinho, e fui até a linha 16. Provavelmente esse segundo tópico valiam 3 pontos, escrevi 6 linhas sobre ele. Então, é uma estrutura para o corretor passar o olho e identificar exatamente onde está cada quesito, né? Então, eu já começo a falar a dinâmica populacional brasileira, e sabe, estou falando sobre isso, né? A população jovem é importante, por isso, isso e isso. Dá para perguntar sobre a importância da população jovem, e por aí vai. Então, letra pequena para caber mais conteúdo. E aí, vocês estão vendo lá, questão 3, 1 de 2. Essa é a primeira folha, vai de 1 a 30. 30 linhas, mas são 60 linhas. Aí tem a página 2, da linha 30 a 60. Perdão, essas eram 40 linhas. Da questão 3, 40 linhas. Mas são 2 folhas, todas as questões, né? A 1 é 2, 30 linhas, depois 30 linhas, formando 60. Essa, uma página com 30 linhas, e depois uma outra página só com 10 linhas, da 31 a 40, um menorzinho. Porque a questão 3 e 4 são só 40 linhas. Visto os conteúdos que caem e as provas propriamente dita, vamos agora para os conceitos fundamentais de região, espaço, paisagem e lugar. São os 4 principais conceitos. Eles não têm uma definição única e nem fixa. Vamos estudar na parte de história da geografia várias correntes geográficas, correntes de pensamento. E cada corrente dessa tem uma definição própria de conceito de região, espaço, paisagem e lugar. E também valoriza alguns desses conceitos. Há correntes, por exemplo, que não estão nem aí para paisagem e lugar, mas valorizam muito espaço e região. Região. Região, resumindo, muito resumido, é a delimitação do globo terrestre. Então você tem a Terra, e aí você escolhe uma delimitação daquele planeta que você quer estudar ou quer falar sobre, e você faz isso baseado em algum critério. Então aqui, ó, mais para lá a gente tem o estado do Amazonas. Então é uma região, é uma delimitação. Então eu peguei a Terra, né, o planeta Terra, tracei uma fronteira, né, uma delimitação que eu quero estudar e eu quero falar sobre. Nesse caso, a delimitação foi política. Tem a história do Brasil, né?
se desenvolveu, criou-se uma lei, constituições, e acabou definindo as fronteiras desse estado do jeito que ele é. Outra região que eu posso ver é esse rio, também na Amazônia, mais local. Eu posso simplesmente pegar a floresta, pegar o rio, pegar qualquer coisa e delimitar essa região. Então, a região ela é um canto do planeta separado que eu quero estudar. Então, nessa imagem aqui de cima, eu tenho várias regiões ao mesmo tempo. Veja que no topo maior eu tenho uma Amazônia internacional. Então aqui eu estou delimitando todos os países que têm Amazônia, não necessariamente onde essa Amazônia está, só uma definição política. Eu tenho em esse verde claro a Amazônia brasileira, ou seja, a Amazônia legal. Aí o critério é um critério político de definição. Vocês vão ver lá em Geografia Física que a Amazônia não pega o Mato Grosso inteiro, não pega o Tocantins inteiro. E muito menos no Maranhão é essa linha reta. Mas pro Estado brasileiro, com E maiúsculo, a Amazônia legal para fins jurídicos é esse verdinho aí. Além disso, a gente tem esse traçado amarelo, que é a região norte. É uma outra região geográfica delimitada pelo IBGE. Então, houve algum critério de proximidade desses estados e houve essa delimitação. Então, eu posso simplesmente pegar um papel, uma caneta, né, e traçar uma região no papel. Então, resumindo, esse seria o conceito de região para geografia. Outro importante conceito é o espaço. O espaço, ele é, de modo resumido e básico, a relação entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. Então aí você tem uma foto de Santiago, no Chile. Você tem a cidade em si, uma ação humana, propriamente dita, e você tem a cordilheira, uma ação natural. Esses prédios, partes são construídos recentes, partes são históricos. Essas montanhas são históricas também, mas também tem uma degradação ambiental que é recente. Então, tudo isso acontecendo nessa região. A gente delimitou aqui a região de Santiago, no Chile, por exemplo, e está vendo esse espaço, ou seja, a relação ao longo do tempo entre o ser humano e a natureza. Tanto o processo humano, a construção da cidade ao longo do tempo, as técnicas de construção, de economia agrária, né, quanto a natural em si, né? Essa cordilheira, se tem placa tectônica aí ou não, se a composição mineral dessa cordilheira interfere na composição mineral de quem está embaixo, o rio, como é que essa água que está lá em cima, né? Quando descongela, desce, ele está arrastando alguma coisa, algum minério. E se sim, vamos imaginar que tem muito lítio aí. Esse lítio ele é explorado como pelos seres humanos ao longo do tempo. Antes era ignorado, agora surgiu uma tecnologia de bateria, tá todo mundo atrás, já surgiu uma nova tecnologia que é carbono e ninguém quer. Então, essa relação entre sociedade, né, o ser humano agindo no espaço, e a natureza agindo também nesse espaço, junto. Um outro conceito que eu acho que eu esqueci lá na capa do tema é o território, muitíssimo importante para a geografia. O território ele é usado aqui com um termo muito mais específico do que os indígenas usam. Os indígenas usam muito mais parecido com lugar, que eu vou falar mais adiante. Mas território aqui para a geografia é a relação de poder no espaço. Então a gente acabou de ver o espaço, que é essa relação entre natureza e o ser humano, como os dois dialogam entre si. Quem predomina mais, a natureza, o ser humano? Como é essa relação? É uma relação de harmonia? É uma relação que um tenta vencer o outro? Como é? O espaço vê isso. Território vê isso também, só que foca nas relações de poder. Então você pensa território, pensa poder. Muitas correntes geográficas vão dar muito foco para o território por causa das dinâmicas de poder coloniais. Então, de modo muito resumido, se fosse resumir o conceito de território, seria poder. Então, eu tenho aquele espaço,
aquela foto lá de Santiago, no Chile. Mas aquele espaço, ele não acontece de forma aleatória. Há uma dinâmica entre as coisas. E essa dinâmica há uma relação de poder, né? Uns têm mais dinheiro, outros têm menos. Um tem capacidade jurídica de fazer as coisas, outros não. Então, o território vê essas relações de poder. É no território também que aparecem algumas desigualdades que geografia gosta de ver. E eu trouxe aqui duas imagens sobre desigualdade para mostrar também a questão do espaço e do poder nesse espaço, e aí sim compondo um território. Esse aqui é da África do Sul. A África do Sul é extremamente desigual. À esquerda você tem um campo de golfe, que é muito extensivo em uso de terra para pouca coisa, porque você tem que tacar um negócio, a bola vai lá não sei aonde, então tem que ter um campo muito grande. Então à esquerda você tem uma região, ou seja, eu estou delimitando no globo terrestre esse campo de golfe, e há uma relação de poder aí, né? Esse campo de golfe pertence a alguém, e ele é usado por um objetivo. E à direita, você provavelmente tem algum pedaço de terra que sobrou aí, não estava sendo usado, foi invadido, e as pessoas estão usando para viver. Então, você tem uma relação de poder aí, né? Provavelmente à esquerda, você tem um grupo de pessoas que eles têm um poder jurídico sobre esse território, essa região, esse espaço. Eles têm a posse, tem um cartório dizendo assim, esse terreno é meu. Talvez na direita eles não tenham esse aparato jurídico para exercer esse poder no espaço. Então, provavelmente, se um governante quiser desapropriar e sair, pegar um trator e derrubar todo mundo, há uma dinâmica de poder diferente entre esses dois lugares, entende? Um talvez seja mais fácil, o outro seja mais difícil. Então, território vai olhar para essas relações. A geografia mais crítica gosta desses aspectos de apontar as desigualdades no mundo, essas assimetrias de poder. Tem vertentes da geografia que já não vão olhar para isso. Essa outra imagem aqui é de Mumbai, na Índia. Então você tem um rio poluído, dá para ver que é bastante poluído. Você tem uma região e você tem outra região. Tem um espaço geográfico ali, porque esses prédios, eles podem ser antigos, por exemplo, e essa ocupação no rio pode ser recente. Então você tem um espaço geográfico, você tem um espaço geográfico. Ali na esquerda, com esses telhadinhos azuis, que é lona, porque é barato, então eles usam lona para fazer o telhado. Você tem um outro espaço geográfico aqui na direita, você tem um outro espaço aqui no centro. E provavelmente você também tem um território, em termos de poder, que é a relação de poder, na esquerda, no centro e na direita. E tudo, que a cidade de Mumbai também é um território, também há umas relações de poder. Então, seria isso, né? Território é o espaço, ou seja, é a relação entre natureza e ser humano, mas focado no poder, nas relações de poder. Então, vamos imaginar que esse rio já era poluído, que esse rio, em épocas de cheia, ele avança e cobre toda essa área. Então, se construiu prédios com dinheiro público, vamos imaginar, né? Não estou afirmando que é o caso. Com dinheiro público. Pronto, já é uma relação de poder. Aí foi construído mais afastado. Aí esse terreninho sobrou, às vezes era uma zona de proteção ambiental, que ninguém podia construir, mas eu preciso de casa porque trabalho nesses cantos, eu vou lá e simplesmente monto minha casa aí, porque eu não tinha um terreno para comprar, mesmo sabendo que aí alaga e mesmo sabendo que o rio é poluído. Então, há uma relação de poder aí, né? Alguém consegue exercer influência no espaço geográfico e outra pessoa apenas é submetida a essas relações. Então, a geografia pode dar uma olhadinha nisso aí. Um outro conceito importante, que eu acredito que seja de fácil compreensão, é a paisagem, que de modo resumido é o que eu posso ver, né? Então, eu olho para alguma coisa, aquilo que eu estou vendo é a paisagem. Então, aí, nessa imagem, eu estou vendo as cadeias de montanha, eu estou vendo que houve um uso humano desse espaço, dessa região. Eu estou vendo lá na imagem, lá pequenininho, que algumas pessoas que, por conhecer a região, eu sei que são turistas, então há uma relação econômica aí, há
um animal da própria região pousando para foto. Então, a paisagem é literalmente o que eu consigo ver. Há correntes que ignoraram esse conceito. Né? Tipo, paisagem não é importante. Outros falam, não, assim, paisagem é muito importante, né? Porque o que eu consigo ver também é político. Quando teve a Copa de 2016, eu acho, no Rio de Janeiro, você tinha que sair do aeroporto até o estádio, né? E aí você passava por algumas favelas e colocaram algumas coisinhas assim para quem estiver passando o carro não ver a favela. Ou seja, eles estavam alterando a paisagem, né? Porque eles conseguiam ver que havia uma estrutura estatal, que foi a estrada ali, conectando um porto de transporte, que seria o aeroporto, a um espaço de interesse que seria o estádio de futebol. Então, um estrangeiro chegou de avião, usando o transporte, e ele usou uma estrutura estatal para um objetivo turístico. E aí, nesse meio, ele via uma paisagem que podia ser as praias de Copacabana, o Cristo, que seria aquela paisagem, mas também tinha as favelas. Então, quis se mudar isso. Então, paisagem é basicamente o que eu consigo ver. E o que eu consigo ver, por que está lá? Onde está? E isso a geografia se preocupa. Então não é só, eu estou vendo aqui a paisagem acabou. É por que essa paisagem é do jeito que ela é? O que aconteceu ao longo do tempo naquela região, naquele espaço, né, naquela dinâmica entre natureza e seres humanos, que fez com que eu estivesse vendo o que eu estou vendo, ou seja, que a paisagem fosse como ela de fato é. O quinto conceito que eu trago aqui é o de lugar, que, de modo resumido, seria o espaço geográfico, a dinâmica entre ser humano e natureza. Tem que decorar isso, tá? Tem essas coisas que tem que decorar, muito bem decorado. É o espaço vivido e de afeto. Então, nessa imagem aí, você tem uma estrutura de madeira. Então, você tem uma região delimitada no espaço, que seria esse lugar de encontro. E é feita uma atividade nesse espaço. Esse espaço é visto pelos pessoal do território indígena de uma forma. Um turista que chegue lá pode enxergar aquela paisagem, né, olhar para aquilo, e não ver valor nisso nenhum. Pode tacar fogo para ele é a mesma coisa que nada. Então, para algumas pessoas, por exemplo, as pessoas da foto, esse lugar de oração, de encontro, de cantoria, tem um valor sentimental, ele é muito importante. Para outras pessoas fora daquele território no sentido vulgar, não território geográfico, né? Pode não ter valor nenhum. E aí, para essa pessoa, isso não seria um lugar. Não há ele não vive esse espaço, ele não tem afeto por esse espaço. Então não é um lugar para ele. Lugar com L maiúsculo, porque é o conceito de lugar. Mas é um lugar para aquelas pessoas ali. Então, por exemplo, muitos falam sobre a privatização do rio Patajós? Esqueci o nome do rio agora. Mas enfim, teve um rio muito importante, privatização do rio. E aí, a Cargill, por exemplo, via esse rio não como um lugar vivido, ou seja, um espaço vivido de afeto, simplesmente como uma região, né? Uma região delimitada, um espaço no terrestre delimitado, com uma certa utilidade, seria a utilidade de transporte. E só, não há afeto. Aí há um interesse econômico. Já para os ribeirinhos, podiam ver aquele rio como um espaço a ser vivido, né? O rio se vive. E há uma relação familiar e histórica com aquele rio, ou seja, uma relação de afeto. Então, para os ribeirinhos, aquele rio seria um lugar geográfico. E para Cargill, não seria um lugar, entendeu? Então, o lugar, ele depende não só da região, da delimitação do espaço terrestre, não só do espaço, dessa relação entre ser humano e natureza, mas também do afeto. Então, a Cargill, por exemplo, tinha um lobby político para privatizar o rio. Então, eles conseguiram transformar aquilo num território para eles. Então, uma relação de poder. Um espaço, eles exerceram poder, né? Um poder de transporte.
os indígenas queriam também que aquilo fosse um território para eles, né? Eles queriam exercer uma relação de poder, mas aquele território não seria um transporte comercial, seria um espaço para ser vivido e de afeto, ou seja, seria um lugar. Então, resumido, esses são os 5 principais conceitos da geografia, né? Sendo a região o mais simples dele, né? Que é só uma delimitação, seguindo algum critério. Os outros são conceitos de fato. Então, síntese, né? Você tem a região, que é o começo de tudo, que é a delimitação do globo terrestre. Eu olho, eu tiro uma foto assim de satélite, pego a caneta e passo um círculo assim em torno de alguma coisa. Aquilo é a região que eu vou analisar. Aí eu posso definir algum critério para isso, né? Um critério político, um critério topográfico, um critério social. O que é que eu estou analisando ali? A geografia se porta muito com a região, né? Com esse lugar. Não com o conceito de lugar, com o lugar que as coisas estão acontecendo. Então, depois que eu faço isso, né, depois que eu delimitei uma região, eu posso ver o espaço. A relação entre sociedade humana e natureza. Como ela acontece ao longo do tempo. Então, é como se história, a disciplina de história, visse a mudança no tempo, né? Só no tempo. Em vários lugares. Mas a geografia visse a história de uma única região. Então, eu pego uma região fixo e vou acompanhando a história dela. Então, esse é o espaço. Território, sempre pensei, território, poder. Território, poder. Território vê as dinâmicas de poder social, econômico, político, de gênero, de idade, tudo. Qualquer relação de poder nesse espaço. Então, território é isso. Paisagem é o que eu posso ver. Mas o que eu posso ver está lá por algum motivo. Então, houve um espaço que fez com que os humanos interagissem com a natureza de alguma forma. Houve relações de poder nesse espaço, ou seja, um território, que mudou a dinâmica entre a relação humana e natureza, que me gerou aquela paisagem. Então, foi várias técnicas ao longo do tempo, um uso do espaço ao longo do tempo, que gerou aquela paisagem que eu estou vendo. E eu estou vendo por algum motivo. Aquilo, o que eu vejo pode mudar. Então, você tem um prédio histórico, ele pode simplesmente ser desabado e dar lugar a um prédio. Ou ele pode ser tombado, que é patrimônio histórico, que não pode mais mexer. Então, ele vai continuar na paisagem. Então, paisagem, muito mais que mero é o que eu vejo, porque eu vejo, porque está lá. E, por fim, o conceito de lugar, que é um misto de espaço, território, paisagem, mas, sobretudo, tem a parte do afeto. O lugar, ele é importante para uma pessoa. Então, um lugar, duas pessoas diferentes podem ver a mesma coisa, né? Eles podem notar coisas diferentes. Eu posso notar uma coisa, a arquitetura, outra pessoa pode notar o clima, mas a paisagem vai ser a mesma, né? Só que para duas pessoas diferentes, para uma pode ser lugar e para outra não. Então é importante isso, nesse sentido, né? Então, de modo resumido, os principais conceitos de geografia são isso, né? Primeiro, região, delimitação do espaço. Espaço, humano, natureza. Território, poder nesse espaço. Paisagem, o que eu vejo, por que eu vejo. Lugar, afeto. E aí vão surgir correntes geográficas, pensadores da geografia, que vão analisar esses conceitos e falar, não, espaço é mais importante, território é mais importante, paisagem não é, lugar não é. Eu falo, não, território não é só isso, território também se mistura com lugar. Hoje há uma confusão de termos e para cada corrente ter uma definição mais precisa do que seria isso. E aí, quando for nos módulos específicos de cada corrente, a gente volta para esses conceitos. Mas é sempre bom decorar isso aí, está na ponta da língua. Os 5 conceitos, né, principais: região, espaço, território, paisagem e lugar. Porque são coringas para responder várias coisas. Você está analisando uma geografia urbana, por exemplo. Você pode falar sobre a paisagem das favelas como
algumas pessoas não gostam daquela visão, querem mudar a paisagem. Você pode falar sobre, por exemplo, vai construir uma hidrelétrica e vai deslocar a população. Mas vai alagar uma região que era um lugar para aquelas pessoas, né? Então, uma relação de afeto. Só que o governo, dono daquele território, porque exerce uma relação de poder, quer um benefício econômico para ajustar a matriz elétrica, enfim. O edital está separado em geografia e história, da população, econômica, agrária, urbana, política, mas no final tudo se mistura. Então pode ter uma pergunta, né? Como da segunda fase esse ano, que misture um aspecto físico, um aspecto econômico, um aspecto agrário e por aí vai. Então, pensar as relações nesses conceitos ajuda bastante para a prova de geografia. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e bons estudos.